tarde, estamos de volta, mais um episódio de Degustube. Dessa vez uma degustação comparativa aqui pra gente analisar mais um estilo, estilo clássico alemão, Doppelbock. Você lembra o número, BJCP? Esquecemos de ver isso. Doppelbock é 5D, acho. Depois 5D. Depois a gente põe aqui pra vocês verem. Mas é um estilo clássico como eu disse, da Alemanha, que ficou popular depois que os monges começaram a fazer na quaresma. Eles faziam um jejum e tomavam só cerveja, então o estilo meio que foi criado assim para fazer uma cerveja bem fortificada e bem nutridora para poder deixar eles vivos depois de 40 dias sem comer nada, né? Então só bebia cerveja todo dia. E o Doppelbock é conhecido como sendo pelo estilo que os monges usavam para fazer esse jejum. E fala um pouco mais sobre o estilo aí, Doppelbock é uma cerveja centrada em malte também. É uma lager, então ela vai ter pouca esterificação, deixando o malte mais evidente ainda. Maltes, basicamente você faz uma receita de Doppelbock com bastante malte Munich. Aí você usa uma carga de malte base, pode ser o Pilsen, pode até ser um Viena, um malte claro e um pouquinho de caramelo. Na Doppelbock é interessante você ter o caramelo, uma coisa um pouquinho mais doce. Por exemplo, na Maibock você já não usa isso, na Hellesbock, que é a versão clara dela. Então, uma cerveja bem maltada, a Doppelbock é mais forte do que a Bock, então ela chega... A versão dupla, né? Isso que quer dizer o nome, inclusive. Doppelbock é dupla Bock. Bock quer dizer bode em alemão, então muitos dos rótulos têm o bode. Não necessariamente o bode faz alguma coisa, mas ele está lá para sempre. Muitas cervejarias usam da técnica de decocção para fazer ela, que acentua bastante esses aromas e sabores de malte. Então é uma cerveja forte, alcoólica e bem maltada, onde o lúpulo não aparece também, ele fica apenas um pouquinho só para balancear essa doçura do malte. Tudo que vem de frutado vem do malte também. Complexidade de malte. Não é para ser esterificado, é para ser uma coisa do malte. Então podem aparecer algumas frutas nas nossas descrições, mas basicamente... Mas você tinha falado de decocção, explica pro pessoal o que é? É uma técnica de braçagem, né? É uma técnica antiga que veio quando não existia termômetro ainda. Então, basicamente, a técnica, quando você está com os grãos na água, está fazendo uma mostura, você retira uma porção desses grãos, ferve em uma panela em separado e volta isso para a mostura principal. Aí sim o líquido fervido volta... o líquido não, é uma parte da mostura, vai grão junto. E aí você volta ele para a mostura principal, que a gente chama, e aí você consegue aumentar a temperatura disso tudo. Entendi. Então você pega um volume menor e isso ferve mais rápido do que aquilo tanto. Então você mantém a mostura principal. Ele é todo complicado, existe toda uma teoria até interessante sobre isso. Mas não cabe aqui. Exemplificar tudo. Mas você basicamente retira uma parte, ferve, quando você volta você aumenta a temperatura. Quando você não tinha termômetro, então você jogava o grão junto com a água em temperatura ambiente, temperatura de sangue e tal. Com essas retiradas, 3 vezes eles faziam, eles conseguiam bater numa parada proteica de hoje, na parada de sacarificação que usa hoje para transformar os aminos em açúcar, e terminava a atividade enzimática certinho em 70, 80 graus ali. Então... era um jeito de saber que você ia atingir as temperaturas que você queria sem usar o termômetro. Mas depois disso ele continua sendo usado. Hoje ainda existe um debate gigantesco sobre se ele cabe ou não, porque com a nossa tecnologia de malte, tem muitos maltes que reproduzem o que essa técnica faz, que é basicamente deixar a cerveja mais maltada. Então você pode usar, em vez de fazer decocção, você poderia simplesmente substituir tudo isso por um pouquinho mais de malte Munich, por exemplo, ou um pouquinho de melanoidina. Entendi. E algumas pessoas... teoricamente ela transforma o malte simples em mais complexo. Então, em vez de fazer tudo isso, você só pega um pouco de malte complexo mais modificado e joga lá. Isso.
Então tem essa... Mas quem é tradicional quer fazer do jeito... Então aí você, além disso, existem alguns outros pontos positivos. Você obtém melhor cor, tem gente que fala que consegue sentir a diferença entre uma cerveja feita da cocção e outra sem. E aí o debate vai embora. Algumas pessoas gostam, outras não. Mas essa técnica é basicamente utilizada em cervejas que você pretende deixá-la mais maltada. É isso. Então tá. Então aqui, para exemplificar o estilo Doppelbock, nós temos 3 exemplares. Esse talvez seja o mais conhecido de todos, que é a Paulaner Salvator, que é uma cervejaria de Munique, grande Paulaner. E essa cerveja é facilmente encontrada em vários bares e empórios, Pão de Açúcar. Tem um preço bom, em torno dos 10, 12 reais. Essa aqui é uma brasileira, que é a Baden-Baden Celebration Inverno, versão 2013. Então a Baden faz uma série especial que chama Celebration, uma para o verão e uma para o inverno. O inverno é nesse mesmo estilo do Doppelbock. E essa aqui também alemã, é a Ayinger Celebrator, ou Celebrator. Talvez seja considerada a melhor do estilo em vários sites de avaliação. As duas são alemãs, então essa é de Munique, essa é de Aing, que é uma cidade perto de Munique, na Bavária, as duas, e essa é uma das versões brasileiras. No Brasil, além da Baden, nós temos a Bamberg, que faz a Bambergerator, Abadesa. a Abadesa lá do Emigrator, sul, que faz a Emigrator, e mais alguns outros, talvez algumas outras cervejarias, mas não é um estilo muito explorado no Brasil. Então nós vamos compará-las lado a lado aqui, vamos servir as 3 em 2 copos aqui cada uma. E vamos fazer essa análise sensorial para ver como elas se assemelham, como elas se diferenciam, ver se a Baden-Baden conseguiu chegar perto dos exemplos clássicos do estilo que são as duas alemãs. Então eu vou servindo aqui a Ayinger, você pode servir na Baden. Esse nome terminando em Heitor também é uma marca do estilo. Uma marca do estilo que uma das cervejarias pioneiras que fez as primeiras cervejas. Foi a Salvator, inclusive. Sim. Usou esse nome e a partir disso todos começaram a usar a terminação com o Ator ou Heitor. Então, por isso que a Bamberger chama Bambergerator, dando uma homenagem ou seguindo essa tradição. Então vamos separar aqui as cervejas, né? Então, na ordem, esses 3 copos para você, esses 3 copos para mim. Vamos começar direito para esquerda ou esquerda para eu acho direita? Que podemos fazer uma avaliação de cor primeiro, porque está interessante notar que a Paulaner Salvator é bem mais clara. É bem mais clara, ela é um vermelho bem intenso. São variações do estilo, né? Mas eu pensaria que ela deveria ser mais escura que mais isso. Escuro, uma coisa do marrom pro quase. E foi das 3 que eu mais tomei, disparado. Uhum. Eu nunca tinha notado que ela é mais clara, assim. Não tinha as outras que você comparar. Não tinha. Às vezes só colocando lado a lado que você começa a perceber essas coisas. Ela tem uma cor então marrom meio avermelhado, translúcida. A espuma dela não tá... Elas estão um pouquinho gelada, mas logo a espuma vai aumentar. É uma espuma bege. Uma espuma de boa formação. Boa formação, cremosinha. A Baden Celebration Inverno já é aqui, não sei se vocês vão ver na câmera, mas é um marrom bem escuro, mas que ainda deixa tons avermelhados na luz. Ela parece estar filtrada, né? Bem mais límpida que a outra, que a Salvator. Embora tá quase opaca por causa do preto, mas dá pra perceber tons vermelhos que você consegue ver exatamente através. A espuma também bem fina, um pouco mais escura talvez que a Salvator, a espuma da Baden, mas igualmente cremosa. E parece que é a retenção melhor aqui das 3. E por fim a Celebrator. Talvez seja a mais escura das 3. Tá com uma cor bem parecida com a Baden. Bem parecida mesmo. Um pouquinho mais escura. É que a diferença do copo, talvez, mas também bem límpida. Um castanho mogno, assim, né? Um mogno com tons avermelhados. E a espuma também é de cor semelhante. Dá pra perceber o lacing aqui, né? A marca do álcool nos copos quando você faz isso, você consegue perceber. E
dentro delas dá pra talvez, não dá pra inferir muita coisa, né? Mas elas estão todas num nível de álcool que é maior do que uns 5%, onde você não teria isso. Então Outra só, coisa. só lembrando, então a Ayinger Celebrator é a menos alcoólica das três. Ela tem 6,7%. A Baden-Baden é a mais alcoólica das três, 8,2%. Essa tem 7,9. E essa tem 7,9%, a Paulaner. Então essa aqui é a menos alcoólica. Vamos pro aroma? Vamos. Ó, na Paulaner. Vai. Tá, beleza. Da direita pra esquerda. Ou da esquerda pra direita pra eles. Eu sinto um aroma frutadinho, com bastante malte doce, e eu sinto bastante cereja. Melaço, mel, Toffee também. toffee, é um aroma bem doce mesmo. Sim. A intensidade dele é moderada a baixa. Quer dizer, moderado, vai. Não é aquela bomba de aroma. Também bastante álcool subindo. Se você puxar fundo, você vê. Sim, bastante álcool, bastante fruta cristalizada. Então, frutar é uma base de malte com frutas vermelhas, principalmente, e melaço. Sim, gosto bastante desse aroma. Bom aroma. Vamos para Baden-Baden. Já muda bem o aroma aqui. A gente Puxa vai bem mais pro torrado. pro chocolate. Chocolate. Puxa para um aroma mais de stout até, né? De porter, Sim. digamos assim. Sim, quase um aroma de porter mesmo. Se eu tivesse aqui de olhos vendados, sem... Uma brown ale estaria talvez, alguma coisa. Falaria que não se trata de uma doppelbock, sim uma porter, uma brown ale, algo com característica mais de chocolate meio amargo e um pouco de torrefação. É. Difícil de julgar isso como uma lager também, né? Sim. Se bem que doppelbock é uma das lagers mais difíceis de avaliar, porque ela tem muito caráter frutado, que não é do fermento no caso, né, mas é do malte. Tem um pouco de fruta também, mas bem menos. E bem menos complexa do que a Paulaner, eu percebo. É porque essa nota de chocolate meio... até um pouco de café e torrefação acaba meio que dominando, né, o aroma. A gente não falou do lúpulo em nenhuma delas porque a gente não sentiu. Não, o lúpulo é imperceptível. Também tem um pouco de álcool, mas a percepção alcoólica é um pouco menos, eu acho, do que na salva. Assim como em algumas porters e algumas brown ales, eu sinto castanha e amêndoa aqui também. Bastante, até em médio intensidade. Vamos pra Ayinger. Já se assemelha muito mais a Paulaner, né? Porque ela é melaço, doce, frutado. Tem bastante frutado e a coloração dela não remete a uma porter, a uma stout, a um chocolate tão intenso. É uma coisa que, açúcar queimado. como dica que eu disse que a receita basicamente é Munique, um malte base claro e caramunique, mas além desses, uma das coisas que se pode fazer é colocar 1%, um toque bem pequeno de um malte escuro, de um chocolate, para justamente dar essa cor. O que pode ter acontecido é essa não ter usado esse chocolate e essas duas terem usado para dar essa cor. É interessante notar que a Ayinger conseguiu isso sem dar notas de stout, de porter mesmo, e essa não conseguiu fazer isso. Talvez colocou muito malte e ela passou um pouco do ponto onde na verdade era para ser. Uma crítica que eu faria à cerveja seria isso. Então a aparência dessas duas muito parecida e essa diferente, e o aroma das duas alemãs muito parecido também, e essa já mais diferente. Eu consigo sentir uma nota que é quase um amadeirado nessa Ayinger aqui, enquanto as outras duas não tem. Qual dos três aromas você achou mais adequado e melhor? Acho que a mais intensa é a Paulaner. Talvez tenha mais álcool subindo. Mas eu acho que o mais redondinho é mesmo o da Ayinger, né? Acho que ele tá mais equilibrado, digamos assim. Acho que o equilíbrio de maltes ele é um pouquinho melhor na Ayinger. A Paulaner eu gosto muito. Eu acho que ele não tá fugindo tanto do estilo assim, não. Aquela mais alcoólica um pouco, né? 7.9 contra 6.7. Tava percebendo mais.
mais volátil. E a Baden, apesar de estar meio fora assim do estilo, o aroma ainda assim é um aroma agradável, né? Mas é mais Sim. unidimensional, como você disse, Com certeza. menos complexo. Vamos beber então? Ó. Primeiro a Paulaner, bastante complexidade de malte, né? É. Sinto um dulçor médio a alto durante o gole todo. Sinto maltes Munique mesmo, melanoidina, Um pouco de fruta, caramelo bastante, toffee, toffee e aí fruta entra em grande intensidade. Uhum. Sinto muito aquelas fruta que vem tipo naqueles pacotes de bala, assim, percebo alguma coisa. A bala de cereja eu sinto que o álcool aparece bem também, dá um componente meio frutado junto também. Uhum. É um final médio doce, sem muito amargor para contrabalancear. Perdura bastante, né? Mas ele não chega a ser um doce pegajoso. Então, Cloying, né? Que é a minha tradução de cloying. Pegajoso. Vamos pra Baden. Depois a gente fala do corpo. Também é um negócio muito mais unidimensional, menos complexo, né? Sim, ela tem mais álcool e menos malte. Parece como se tivesse açúcar aqui, mais simples do que nas outras. Então você não tem talvez uma diversidade de maltes como tem na outra. Talvez ou de processo também, às vezes eles não fizeram decocção com essas duas, provavelmente fizeram. Né? Sim, é uma suposição que é interessante. Deve ser verdade. Né? Pra mim ela tá muito unidimensional e muito focada em malte torrado e eu não gosto disso como uma Doppelbock. Tá fora do estilo, digamos assim. Sim. Tá mais pra uma Porter até agora. Porter ou Stout, né? Porque ela tem bastante álcool também perceptível e uma Porter não chegaria nesse teor alcoólico, né? Mais uma Stout mesmo. E eu acredito que as Stouts e as Porters elas acabam tendo um lúpulo maior para balancear o dulçor, aqui esse lúpulo não existe balanceado. Então eles dá para perceber tomando agora que eles partiram para uma Doppelbock mesmo, não balanceando tanto, deixando ela mais e erraram doce. Ali no malte. Erraram, né? Não, eu gosto muito de falar que eu acho que eles erraram mesmo. Eu acho que se você tirar uma carga de malte torrado aqui e talvez colocar um caramunique, substituir, alguma coisa assim. Mudar o processo um pouco. Mudar o processo. Ia melhorar bastante. Já ia melhorar bastante, já ia estar bem mais próximo. Vamos pra Hainger? Vamos. Cheiro bom, né? Já volta a ter a complexidade que a gente quer numa Doppelbock. Né? Uhum. Eu acho que ela é bem parecida com a Salvator em termos das nuances do malte, só que ela não tem esse fator alcoólico perceptível. Sim. Eu acho que deixa o malte brilhar um pouco mais, assim. Sim, quando você tira um pouco de álcool, não estou falando que isso é em todos os casos, mas nesse caso está evidenciando bastante isso. O nível de frutado diminui consideravelmente. Essa cerveja está quase que no limite inferior do estilo de álcool, com seus 6,7% de álcool, e deixa a cerveja ela bem mais maltada, bem mais focada no malte. Você vê o tanto que o álcool contribui para esse caráter frutado e doce perceptível, né, na língua. Sim, e aumentando o extrato inicial, isso é um dos fatores para que a cerveja seja mais esterificada. Mesmo em lagers, em ales isso é mais claro, mas mesmo em lagers... Você diz o extrato, a quantidade de quando, açúcar dissolvido. Quando o fermento encontra mais açúcar, ele no processo de produção de álcool dele, ele produz mais ésteres no extrato maior. Entendi.
Então, quanto mais grão, basicamente, ou açúcar dissolvido tiver ali naquele líquido, ou seja, quanto maior o grau plato, no caso, Sim. mais ésteres vão ser produzidos pela mesma, tipo, dado que vai ser a mesma levedura, né? Porque Sim. a variação de levedura também pode variar isso. Mas a levedura que eles usam, a levedura de baixa, né, lager provavelmente, que ela é para ter um perfil mais líquido, né? Sim. Você acha que a levedura que eles usam numa Doppelbock é a mesma em outras lagers ou não? Eu acho que sim. Muitas O que muda cervejarias, ali é o extrato, então. eles não gostam de mudar muito. Por exemplo, se uma cervejaria, a Anger, por exemplo, que produz várias lagers, eles não gostam de mudar o fermento entre duas lagers. Né? Eles gostam de usar o mesmo fermento. E aí ele vai trabalhar de um modo diferente para uma cerveja e para outra, mas o fermento para lager, que é basicamente um fermento que é para ser limpo, ele é o mesmo. E aí, corpo? Corpo eu gostei demais. Quando eu saí da Baden para vir para Anger, eu queria falar, eu segurei, mas a coisa que eu mais notei foi o corpo. O tanto que ela é mais cremosa na boca. Sim, ela é ela bem mais menos. cremosa, casa muito bem com o malte, e eu acho que isso tem tudo a ver com o estilo do Doppelbock. Ele é um corpo médio-alto, e por uma cerveja de 6,7% que não é tão alcoólica assim, é um corpo alto. Enquanto que na Baden ele está extremamente baixo. Para o estilo, se eu pudesse falar em termos absolutos de potência, eu diria médio-baixo da Baden. Sim, médio, vai. Médio. Ele tem um pouquinho de dulçor ali também. E eu acho que o corpo ele precisava ser um pouquinho mais alto. Porque quando você associa isso com o malte, você consegue destacar mais o malte num corpo alto, né? Você deixa ele mais complexo. Então, outro do ponto negativo para Baden é esse. Eu não tenho muita noção das volume de produção com certeza a Baden produz menos dessa cerveja do que as outras duas, mas eu acho que a Salvator é produzida em escala industrial, enquanto que a Anger deve ser industrial também, mas de uma forma mais artesanal, assim, eu acho. Sim. Que a tiragem, entre aspas, é mais regional. É mais regional, e acho que isso se traduz, assim, eu acho que é uma cerveja com mais cuidadosa, mais delicada, com mais complexa, e a Salvator, você pega aquele que industrial, assim, carbonatação não tão boa, parece que meu copo aqui acho que devia estar com alguma coisa, porque não tá retendo espuma direito. Meu copo até aqui tá bem. Vou pôr mais um pouco. Mas é isso que eu pego, assim. Entendi. Mas um outro ponto que eu acho que é muito importante que a gente não falou e que a gente devia tratar é o tempo de maturação de uma Doppelbock, que é um dos maiores encontrados para qualquer cerveja. Existe a cerveja Lager, ela ganha esse nome por causa desse processo de maturação. De guarda, Lager guardar. E para uma Doppelbock a recomendação mínima é de 2 a 3 meses. Depois da fermentação, fica lá no temperatura gelado, a frio, justamente para acontecer essa decantação do fermento, para acontecer essa mistura de sabores que vai gerar complexidade. Os maltes eles ficam mais complexos com o tempo. Acontecem reduções em nível molecular, mas o principal do sensorial acontece essa melhora, essa aveludada no gosto. E esse casamento entre malte, caramelo, toffee, fruta e álcool. E se você pensar na cervejaria comercial que precisa ganhar dinheiro para isso, essa é uma das coisas da Alemanha que eu acho que é interessante destacar. Eles tentam fazer sempre a melhor cerveja baseado no que eles consideram o certo para o estilo. Então, por exemplo, uma Doppelbock, eu acredito que eles maturam por mais tempo do que as nossas. Todos esses exemplos que você citou, eu não acredito que as nossas nacionais maturam as Doppelbocks em tanques, gastando tempo de tanque por 3 meses. Enquanto que algumas cervejarias lá na Alemanha eles fazem maturação em tanques horizontais, eles têm tanques certinho para isso. Então, eu acho que isso faz diferença também na cerveja final.
Então, se fosse pensar em nota, se fosse uma competição aqui, quanto você daria em cada uma aí? Usando a escala do JCP. Eu acho que se a gente, por exemplo, tivesse uma mesa final com essas 3 cervejas na nossa frente, que em competições de BJCP acontece sim, mesas finais você pega 3 amostras e tenta descartar sempre as piores até chegar a um final de 3 cervejas. Aí você faz o caso para qual a melhor cerveja e por quê. Eu diria isso, descartaria essa, eu falei que a Baden. que eu gostaria de dar primeiro e segundo para Paulaner e para Anger. E aí sim, se todo mundo concordar com a Baden ficar em terceiro, aí a gente já parte para a discussão do que você prefere Eu concordo que a Baden ficar em terceiro. Então. Então aí a gente já pode partir para final. Porque acho que os motivos são óbvios que a gente já falou. Tá fora do estilo. Para final aí são 2 propostas distintas e muito difícil de discutir qual que é a melhor. Eu diria que começa a entrar preferências pessoais aqui. Sim. Mas me agrada mais a Anger porque, pra mim, ela é mais. O drinkability é mais alto, o álcool menos perceptível e a textura na boca dela é um pouco mais leve. Assim. Em termos de complexidade de malte e aroma, eu acho que as duas são equivalentes. E me agrada a cor um pouco mais escura numa Doppelbock, mas é preferência pessoal, porque as duas estão dentro do... Entendi. A minha discussão, o que eu diria, seria que a Anger é um pouquinho melhor porque ela deixa o malte mais em evidência do que a Salvator. A Salvator tem bastante nota frutada, tem bastante malte também, mas é uma coisa um pouquinho mais doce, remete a mais caramelo, que embora seja algo extremamente agradável e totalmente distinto dessa. Essa aqui tem notas de... Tipo, essa pequena nota de chocolate que tem aqui, que faz a cor ficar desse jeito, faz uma diferença também. Eu gostaria de ver essa como o primeiro colocado. Seria basicamente assim que eu colocaria numa mesa final. Eu gostaria que essa fosse, se eu puder dar meu voto, eu gostaria que essa fosse o primeiro colocado. Aí, do jeito que a gente está concordando, seria 1, 2, 3. A gente já fechou aqui rapidinho, sem uma discussão maior, porque não houve divergências entre opiniões. Então a gente se despede aqui com essas 3 belas cervejas, exemplificando o estilo Doppelbock. A gente convida vocês a procurar essas 3 cervejas e tomar assistindo o nosso episódio. A Paulaner é a mais fácil de achar, a Baden ela é sazonal. Provavelmente ela saiu faz uns 6 meses mais ou menos, que era no inverno, né? Não sei se ainda dá pra achar em algum lugar. E a Anger é mais difícil de achar das 3. Provavelmente só em lojas mais especializadas, empórios. Eu queria fazer uma colocação antes de finalizar. Eu tô sentindo essa Baden-Baden muito parecida com a Baden chocolate. Tô achando que ela tem uma base muito parecida. Talvez eles usem até a mesma cerveja com uma adição de baunilha e chocolate. Estou sentindo ela bem parecida. Então, uma sugestão aí seria fazer também lado a lado a Baden Celebration com a Baden chocolate, para ver o que vocês acham. Quem sabe alguém sabe. Bom, enfim, a gente se despede com as Doppelbocks. Até o próximo episódio. Tchau.